Vamos lá? Sempre lembrando para quem está chegando pela primeira vez que não precisa de nenhuma experiência prévia e também não precisa ser de alguma determinada forma. Você pode ser exatamente como você é. Qualquer pessoa, de qualquer jeito, tem a capacidade de meditar. Pelo menos essa meditação que eu pratico. Também não precisa parar pensamento à força, tá? Não tem nada mais violento ou autoviolento do que forçar o pensamento a se aquietar. Essa parte que força o pensamento a se aquietar é a mesma parte da mente que cria o pensamento. Então não funciona. É como tapar o nariz e ficar sem respirar. Ver quanto tempo você consegue ficar sem respirar e aí você solta e começa a pensar de novo. E aí acha que não funcionou, acha que não consegue, acha que não dá, não é pra você e assim vai. E aí perde a chance de experimentar a vida de uma outra forma, né? Porque para todos nós aqui, réis mortais, que a gente já não nasceu sabendo transcender essa parte mais movimentada da mente, a gente precisa de prática. E de uma prática suave, uma prática gentil e fácil. E a facilidade da prática e a gentileza da prática é diretamente proporcional à profundidade da sua experiência. Quanto mais gentil, quanto mais fácil, quanto mais acessível, mais profunda vai ser a sua experiência. Quanto mais rígida, quanto mais esforço, quanto mais autoviolência, mais inexistente vai ser a sua capacidade de transcender a mente. Porque esse lugar que a gente acessa quando a gente observa é gentil, amoroso, pacífico. E esse outro lugar que a gente acessa sempre sem a prática, que é a nossa própria mente, não é gentil, não é pacífica, não é quieta. E tudo bem. Faz o trabalhinho dela. Então é isso. Então não tem esforço, não tem necessidade de nenhum tipo de conhecimento e principalmente não tem necessidade de autoviolência. Muito pelo contrário. Oi, Ana. Olha lá, falei do curso, hein, Ana? 10, 11 e 12 de março. Você anota aí na sua agenda. Quero você lá, você e o seu amigo. Que parece que vai fazer. Bom, então vamos lá. Sempre lembrando aqui os pontos básicos que eu mencionei um pouco aí na minha introdução. O primeiro é a gentileza, e essa gentileza começa na posição que você vai encontrar para meditar ou fazer essa observação, né? Observação de olhos fechados, que não é diferente da observação de olhos abertos. Então, acha uma posição confortável. Se ficar com a coluna ereta, sentada, for confortável, fica sentada. Se não for confortável, se recosta, deita. Se tiver confortável no começo e depois trouxer algum incômodo físico, você pode se acomodar. Quem que tá aí? A Tati ou é a Mara? Me interrompi aqui com uma mensagem, tá? E então é isso, assim, gentileza na posição que você vai encontrar, tá? A gentileza já começa aí. E aí ela perdura todo o tempo. A segunda... Oi, Tati. A segunda coisa é que não tem como não conseguir, porque a gente não faz nada. A gente não tá aqui para parar pensamento, parar sentimento, parar barulho externo, parar emoção.
É só para observar. Então não tem uma experiência certa e uma experiência errada. Então não tem como não conseguir. E da mesma forma que como não tem como não conseguir, não tem como dar errado. Fechou o olho, observou, funciona. É a observação que cria a magia, não é o tipo de experiência que você tem. É a observação de olhos fechados todos os dias, aí tem que ser todos os dias. Começa a te transformar, né? Começa a reprogramar esse nosso programa, esse nosso computador aqui, a nossa mente. Então pronto, falei bastante, já tem bastante gente aí, vamos começar. Então acha essa posição confortável e fecha os olhos. Fecha os olhos e não faz nada. Só se percebe, sem querer mudar nada, percebe como você tá, percebe como tá o ambiente. Fica um tempo de olhos fechados, se sentindo e sentindo o que tá à sua volta, sem querer mudar absolutamente nada. E agora, aos poucos, coloca a atenção na sua respiração. Também sem querer mudar a respiração. Só percebe a respiração, percebe a parte do seu corpo que se mexe com a respiração. E faz tudo com calma, faz tudo bem devagar. Aqui a gente não tem a menor pressa. A gente já está onde a gente tem que estar. E agora também bem devagar, dá uma escaneada no seu corpo, da cabeça até os pés. Percebe se tem alguma parte do corpo que está mais tensa e solta, relaxa. E tenha a intenção de fazer aquilo que eu convido a fazer. Não precisa ser perfeccionista, a intenção já é suficiente. E agora relaxa os pés e os dedos dos pés. Joelhos. Relaxa o quadril. As mãos e os dedos das mãos. Respira no tronco. Preenche o tronco de ar na frente, atrás,
dos lados. Embaixo, em cima. Sempre com gentileza, sempre sem esforço. Agora respira no coração. Amplia o seu coração com a sua respiração. Abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Percebe o ar entrando pelas duas narinas ao mesmo tempo. Mantém os olhos fechados, mais relaxados, pálpebras relaxadas. Esse fechar de olhos é suave, não tem esforço. Relaxa as sobrancelhas. Relaxa o ponto entre elas. Relaxa a testa. E toda a cabeça, da testa até a nuca. Relaxa os ombros, o pescoço. E agora, mantendo os olhos fechados, percebe o espaço onde você está, o espaço onde está o seu corpo, que pode ser a sala, escritório, quarto, onde você estiver. Percebe esse espaço de olhos fechados. Ocupa esse espaço com a sua atenção, sem esforço. E não só percebe esse espaço de olhos fechados na sua frente, mas dos lados, atrás, em cima, embaixo. Nossa consciência transita por todos os lugares. Aproveita e dissolve o seu corpo nesse espaço, não tem separação entre corpo e espaço, eles se permeiam. Se dilui aí nesse espaço.
E agora percebe os sons, onde o seu corpo está. E agora amplia essa percepção para os espaços na sua volta, percebe os sons ou de outros cômodos da casa, ou da rua, ou do jardim. Sempre sem esforço. E vai ampliando a percepção dos sons até sons mais distantes, sons mais longínquos. E percebe como essa consciência se expande, como ela pode ir para qualquer lugar, não precisa estar o tempo inteiro acompanhando o barulho da nossa cabeça. E agora, mantendo os olhos fechados, olha para frente através da pálpebra. Esse olhar para frente também é sem esforço e até onde o seu olhar repousar. E percebe o que você está vendo de olhos fechados. Não é para criar, não é para imaginar, não tem algo certo ou errado. E pode parecer estranho esse convite, mas a gente vê alguma coisa de olhos fechados, que pode ser uma tela escura, uma escuridão, pode ser o nada, lembrando que nada e tudo são sinônimos, pontos, luzes, tanto faz, não é para criar nada, é para perceber o que você vê de olhos fechados e colocar sua atenção ali, ficar aí nesse espaço que você está vendo. E não fazer absolutamente nada, não faz absolutamente nada. Você vai fechar os olhos e vai só observar. Observar, assistir, ver e permitir que o que tiver que acontecer na sua frente aconteça. Se tiver pensamento, tudo bem. Se tiver alguma sensação no corpo, tudo bem. Se tiver emoção, tudo bem. Se não tiver absolutamente nada, tudo bem. Se tiver barulho, tudo bem. Tanto faz. Só fecha os olhos e observa. E percebe se esse lugar que você está vendo, essa tela escura ou esse nada, percebe um pouco como ele é. Investiga também sem esforço um pouco esse lugar, percebe se tem uma cor, percebe se tem uma textura. Percebe se esse espaço se amplia ou não, tanto faz. E mais que tudo, percebe a qualidade desse lugar, percebe se está calmo aí. E descansa aí. Só agora, só nesse instante, você não tem absolutamente nada para fazer e lugar nenhum para ir. E você vai descansar nesse espaço.
Só colocando a sua atenção aí e não fazendo nada. Agora é o não fazer. Eu vou falar umas palavras. Não precisa gostar das palavras, não gostar das palavras, fazer as palavras fazerem sentido. Você vai repetir em pensamento essas palavras mecanicamente, como se fosse 1, 2, 3, 4, 5. Paz interna e externa. Pensa gentilmente essa frase, paz interna e externa. Deixa as palavras desaparecerem nesse nada e continua só olhando, observando de olhos fechados. E nada mais. Repete mais uma vez, com gentileza, paz interna e externa. Deixa as palavras sumirem nesse nada e continua só olhando, observando. E permitindo que o que tiver que acontecer, aconteça. Sem controlar absolutamente nada, solta totalmente o controle. Lembrando que se tiver pensamento, tudo bem. Se tiver emoção, tudo bem. Se não tiver nada, tudo bem, tanto faz. Paz interna e externa. Vou ficar quieto um pouco, cada um faz no seu ritmo. Pensa a frase, percebeu que voou, foi embora no pensamento, não tem problema, volta, repete de novo e só observa. Só assiste, de olhos fechados. Paz interna e externa. E agora aos poucos pode abrir os olhos e ir voltando para cá. Quem quiser continuar, continua. Espero que tenha sido fácil, simples, suave. E bom estar aqui de volta com vocês. Bom meditar em grupo com vocês. Se puderem fechar os olhos um pouquinho todo dia, ajuda. E só observar, é a prática da observação, não é a prática de uma determinada experiência.